Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria estarmos aqui em mais uma sexta-feira de tratamento de saúde. Nosso tratamento. Como eu preciso desse tratamento, viu, gente? Como é importante a gente despertar para o tratamento espiritual e físico. Outrora, nós achávamos que éramos corpo. Não é verdade? E de vez em quando eu ainda pergunto, quem aqui tem espírito? Aí o pessoal fala assim, eu tenho espírito, eu tenho espírito. E, na verdade, a resposta é, eu sou espírito e tenho um corpo. E a gente precisa começar a viver com essa realidade. A gente precisa começar a viver com isso. Eu tenho uma mãezinha de 85 anos, e ela não acredita muito, não. Ela é muito católica. Aí eu viro para ela fala para mim assim, meu filho, depois que a gente morre, acabou. Eu falei, é, mãezinha? Verdade? Ela, claro! Ué, morreu, acabou. Eu falei, só uma perguntinha, mamãe. A senhora pede para Jesus te ajudar? Aí ela, peço. Mas ele não morreu? A senhora não pede para Nossa Senhora não te ajudar? Ela não morreu? A senhora não pede para o santo tal, para a santa tal? Todos eles já não morreram? E a gente acredita que eles continuam trabalhando. Outro dia me perguntaram, seu Telmo, você acredita na reencarnação? Eu falei assim, eu não. Não, eu tenho certeza. Eu não acredito, eu tenho certeza. Porque até onde eu já procurei saber, não tem outra explicação para uma criança que nasce e aos 3, 4 anos está tocando piano. Onde é que ele aprendeu isso? Não, são os dons de Deus. Eu falei assim, e aí você complicou mais ainda a história. Por que Deus deu para ele e não deu para mim? Deus injusto, não é assim? Se você tem e o outro não tem, tem alguma coisa errada nisso. Se o Pai nos dá tudo igualmente. Gente, é tão bonito a gente pensar isso. Gente, eu sou apaixonado com a ciência espírita. Apaixonado. Por quê? Ela responde às minhas dúvidas. Fui católico muitos anos, né? Representando a Pastoral da Juventude, uma delícia. Mas ficou um tanto de pergunta no ar. E eu consegui achar essas perguntas e respostas estudando a ciência espírita. E a gente precisa ter esse desejo de conhecer. Quando nós fomos criados, nós não fomos criados perfeitos. Coração funcionando bem, não é assim? Pulmão funcionando bem, olhos funcionando bem, perna funcionando, não é assim? Quando nós fomos criados, tudo não funcionava bem. Aí nós começamos a nossa caminhada. Como não sabíamos tudo, nós fomos fazendo algumas coisas que não era agradável. Pensando em coisa boa e em coisa não boa, comendo coisa boa e coisa não boa, não é assim? Bebendo coisa boa e coisa não boa, não é assim esse processo de aprendizado? Nós fomos fazendo isso. E aí nessa caminhada chega um dia que você sente uma dorzinha, não é assim? Sente uma dorzinha. E aquele incômodo denota o quê? Que a gente estava comendo, bebendo, fazendo e pensando o que não era saudável. Consegue entender o saudável aí? Não é? Criados perfeitinhos. E aí as nossas escolhas ao longo da caminhada vai nos tornando enfermos. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: mente sã, corpo são. Já ouviram isso? Você é velho. Mente sã, corpo são. A gente não percebeu que eu escolho o que é bom e o que não é bom. Estou vendo que tem muita gente aí que está vindo pela primeira vez, não é? Sejam bem-vindos, tá? Então, vou contar o caso do supermercado. Quando a gente vai no supermercado
A gente compra saúde ou doença? O que eu compro? Saúde ou doença? Nós não somos inteligentes? O inteligente não deveria comprar só coisa boa? Não é assim? Eu sou inteligente. Eu conheço. Não é assim? Não conheço todos os produtos? Não é? Quando eu vou no supermercado, o que eu ponho no meu carrinho? É? O livre-arbítrio funciona no supermercado com uma beleza, não é assim? Funciona com uma beleza. E aí o interessante é que no supermercado alguém te obriga a comprar alguma coisa? Eles até estimulam, né? Mostram uma propaganda assim, uma propaganda assado, mas eles não obrigam ninguém a comprar nada que a gente não queira. Então, a gente precisa ter essa percepção das nossas escolhas. Por que nós estamos passando por enfermidades? Porque outrora escolhemos equivocadamente. O resultado é só esse, viu, gente? E como é que eu resolvo essa doença? Mudando a minha compra de supermercado. Brincando aí, tá? Preciso mudar o jeito que eu utilizo as coisas. Porque Papai do Céu me oferece tudo. Tudo. Mas também me propõe a inteligência. A palavra inteligência, gente, vem do grego, quer dizer intelegere, aquele que quer, que sabe escolher. O inteligente é aquele que sabe escolher. Mas a gente, muitas das vezes, com pressa, a gente não analisa os produtos que a gente vai escolher. E esquece de uma coisa que é fundamental, a consequência. Porque a gente acha que se a gente for bonzinho, se for na casa religiosa, se for no templo, fizer tudo direitinho, a gente está isento, não é assim? A gente não acredita nisso? Não é assim, não? Não é assim, não. Precisa haver uma mudança pessoal para que eu tenha a mente sã e o corpo são. E é uma escolha de cada um. E eu preciso respeitar. Se fulano gosta de comer aquela carne gordurosa, que é uma delícia, se ele gosta de comer tomar aquela bebida, que é uma delícia, não tem problema. Deixe ele o tempo que ele achar necessário, porque um dia a inteligência dele, ou a dor, não é assim? Ou a inteligência vai te sinalizar, chega dessa carne, chega dessa bebida. Ou então, o corpo físico, que é o nosso aviso, que o corpo físico avisa. É assim? Vocês já viram o dente? Quando você sente uma dorzinha no dente, já é hora de fazer o canal, gente? Não, né? Uma dorzinha não é um sinal de que tem alguma coisa ali que não tá bom para você procurar o dentista, para você não chegar a ter que fazer o canal, não é assim? Uma dorzinha? O corpo também sinaliza para a gente o tempo todo. Aquele que observa a si, ele tem grande chance de ficar sadio. Mas não é só o corpo físico, é também a mente. Porque é um conjunto. Eu, espírito, tenho um corpo mental, tenho um corpo físico e eu preciso manter tudo isso equilibrado e saudável. A introdução de hoje para nós, para a gente adentrar esse livro, que é muito gostoso. Os Prazeres da Alma. Os Prazeres da Alma. Psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. O Hamed é um indiano, então ele traz uma visão para a gente muito interessante. E aí eu vou perguntar para os amigos, perdão é um prazer? Perdoar é bom? Quando a gente perdoa, a gente se sente bem? Tranquilo? Como é que é essa questão do perdão em nós? Cada um vai fazer sua análise. Quando eu perdoo, é legal? E quando alguém me perdoa, é bom?
Mais uma perguntinha. Essa semana, as pessoas com as quais eu convivo, elas já me perdoaram? Quantas vezes? 1, 10, 100? Porque é interessante isso, porque normalmente a gente se acha tão perfeito que a gente acha que não precisa do perdão de ninguém. Ninguém vai se sentir ofendido com a minha postura. Eu não ofendo ninguém. Será que não mesmo? Será que não mesmo? Será que eu sou uma pessoa tão correta assim? E aí, toda vez que eu faço essa pergunta, eu preciso olhar para Jesus. Porque nós temos um guia e modelo, uma referência. Uma referência. Então eu preciso olhar para Jesus, lendo, estudando o seu evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas paulinas, o Apocalipse. Eu preciso ler e ver se a minha conduta está parecida com a dele. Então, a primeira comparação é essa. Eu ando conforme Jesus? Eu dou as respostas que Jesus dá? Eu perdoo a ofensa do outro como Jesus perdoava? Curioso isso, né? Porque a gente tem que ter um padrão. Nós, os encarnados, não servimos de padrão. O papai, a mamãe, o vovô, a vovó, não é padrão, viu, gente? Padrão de uma vida boa, correta, é a do Cristo. Esse é o padrão. Porque muitas das vezes a gente quer copiar o vovô, a vovó, o fulano, o beltrano, e a gente se dá mal. Porque ele também não tem todos esses saberes. Né? E a pergunta, a lição de hoje é... Sim? Mas quem me perdoa? Me perdoa, não é Deus? Essa pergunta é sobre religião, né? Sim. Sim. É o que a gente escuta. Se sente ofendido, me perdoa, Deus. Uhum. Eu deixo para Deus. Você acabou de falar a questão do entendimento. Isso. Desse perdão. Isso. A gente ouve as pessoas falarem. Uhum. Me perdoa, Deus. Sim. E aí você tira de você a responsabilidade, é assim? Porque é muito fácil, você terceiriza, né? É tão bom terceirizar, né, gente? Responsabilidade de fulano. Mas aí, Dudu, você trouxe um questionamento interessante. No Livro dos Espíritos, pergunta sobre isso. A questão 661. A pergunta é assim: pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Aí os benfeitores respondem: Deus sabe discernir o bem e o mal. Estou fazendo certo, estou fazendo errado. É bom, não é bom. Deus sabe isso. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. Olha que sensacional isso, hein? Eu quero o perdão. Como eu vou alcançar? Mudando a minha forma de postar. Então não é Deus me perdoando, sou eu percebendo o meu equívoco e parando de me equivocar. Você entender a intenção? Eu buzino no trânsito. É desagradável, não é? É desagradável. Ah, eu xingo, uso palavras assim, não é assim? E alguém vira pra gente e fala, olha, isso não é agradável. Ah, não é agradável? Ah, então tá. Aí eu vou começar a fazer um esforço pessoal para não desagradar o outro. E aí eu preciso mudar a minha forma de agir. Então, consegue entender que é tipo um auto-perdão? Eu detecto em mim uma ação desagradável.
ou alguém fala, ou eu refleti sobre isso, detectei essa ação. E aí, para que eu seja... É um perdoado que não vou fazer mais, porque não tem jeito de mudar o passado. Consegue entender isso? A buzina que eu fiz de manhã, não tem jeito de anular aquela buzina. O que pode acontecer é, a partir de então, eu não mais buzinar. Você não consegue mudar o passado. Mas a partir do momento que você se torna consciente, você consegue mudar o presente. É essa a proposta da gente alcançar e se perdoar. E nesse momento, quando a gente para de fazer o ato da buzina, não acabei de fazer um acordo com Deus, vamos usar esse termo, nunca mais vou fazer dessa forma, porque é desagradável. E aí eu não estou recebendo o perdão. Consegue entender o perdão? É muito filosófico isso, gente? Tá tranquilo? É que tem hora que a gente dá uma viajada aqui. Será que Deus se incomoda com os nossos equívocos? Já pensaram nisso? Quando um filhinho nosso, ou quando a gente era pequenininho, e a gente fazia alguma coisa que não era boa, o papai olhava e falava assim, ele ficava magoado o resto da vida por aquilo? Não. Porque ele sabia que naquele estágio que aquela criança estava, ele devia sim agir e fazer daquela forma. Mas futuramente, ele não iria mais. Por quê? Compreendeu, entendeu. E é essa a grande dificuldade que a gente tem, entender as coisas. Jesus já falava isso, né? Conhecereis a verdade nos libertará. Conhecimento. Conhecimento. Poxa, é chato buzinar. Incomoda os outros. Então eu não quero mais incomodar os outros. Eu não quero ferir o ouvido do outro. Vai acontecer aquela cena que me tira do sério. Mas eu preciso achar uma outra forma de não me sentir ferido pelaquela situação. Ô barbeiro, né? Assim, no trânsito, não tem aquele hábito. Eu preciso mudar o meu jeito. Poxa, será que aquela pessoa está passando bem? Será que aquela pessoa não está com mais pressa do que eu? Será que aquela pessoa tem algum problema motora para dirigir o carro? Não tem tantos motivos que pode impelir aquela pessoa de estar dirigindo errado? Vou contar um casinho para vocês, né? Eu gosto dos casinhos. Eu ando de moto. E aí, gente? Estou pilotando a moto, aí tem o sinal, eu paro entre os carros, né? Assim, normalmente assim. Aí, se a pessoa está com o vidro aberto, a pessoa despistadamente leva a mão e fecha o vidro, né? Assim? Já viram essa cena? Assim? Gente, nas primeiras vezes eu ficava irado. Tá pensando que eu sou ladrão? Vou roubar você? Não preciso do seu dinheiro, não. Isso tudo passa na cabeça da gente. Consegue entender? Quando a gente não entende. Quando a gente não entende, a gente se comporta dessa forma. Aí a gente vai estudando, vai refletindo e tudo. Aí hoje, quando isso acontece, graças a Deus que eu cheguei nesse ponto, né, gente? É tão bom a gente sair daquela dificuldade e chegar na outra, né? É sensacional. Hoje eu paro a moto, a pessoa, eu começo a rir. E penso assim, ela tem os motivos dela para isso. Eu não sei. Não é assim? Ela pode ser uma pessoa medrosa, ela pode ter sido roubada muitas vezes, não é? Não tem tudo isso. Eu não sei. Eu não sei o porquê que ela está fazendo isso. Mas eu não tenho que ficar tranquilo porque eu não vou pegar nada dela, eu não vou fazer nada com ela. Então eu, ciente disso tudo, fico tranquilo e começo a rir. E aí o sinal abre e eu vou tranquilamente. Outrora, gente, eu ia 4, 5 sinal brigando mentalmente com aquela pessoa. Olha como é que a gente se desequilibra quando não pensa, não reflete sobre a postura do outro. Por que disso?
tem um motivo. E a gente precisa entender isso. Né? Nesse livro tem 2 lições de perdão. A primeira fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim: perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, ok? Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável. Mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser um perigo. Sabe aquela pessoa que ela sempre pede desculpa pela mesma coisa? Ela sempre se comporta daquele jeito. Isso é perigoso. Porque ela não está pedindo perdão com o desejo de parar de errar. Ela pede perdão para continuar errando, para continuar fazendo a mesma coisa. Então se torna perigoso. E ele fala assim que as emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. A gente pediu perdão uma vez, continua fazendo a mesma coisa. 2 vezes, 3 vezes, continua fazendo a mesma coisa. Aquela pessoa que a gente incomodou, ela começa a guardar aquilo dentro dela. Olha que curioso isso, hein? Desculpa, fulano, todo dia eu dou um cutucão, empurro, esqueço de responder e vou fazendo aquilo. Aquilo não vai crescendo dentro da pessoa? Lá vem aquele cara de novo, quer ver que ele vai fazer a mesma coisa? Vai me pedir perdão? Aquela pessoa que não se atém à mudança de atitude, ela é uma pessoa perigosa e gera perigo no outro. Consegue entender que os dois entram em perigo? Um porque começa a segurar e um dia ele vai soltar e aí pode virar um problemão aquela situação. Ai, fulano, que isso? Só porque eu pisei no seu pezinho, só porque eu encostei em você. Mas você faz isso há 5 anos. Você faz isso há tantos meses. Você já fez a vida inteira. Você ainda não cansou, você ainda não aprendeu, não? Não é assim que gera no outro uma... E aí você olha, que isso? Mas eu só encostei. Mas quantas vezes a gente faz isso? Então ele chama atenção para esse acontecimento. E, gente, é engraçado isso, né? Que a gente fica, desculpa o termo, mas a gente fica malandro, né? Assim? Acostumei. E aí o pedido de perdão, de desculpa, vira uma coisa sem valor. Só um hábito social. Ah, não. Falam que a gente tem que se desculpar, tem que pedir perdão. E aí eu falo, mas não mudo nada. Isso é perigoso para ambos. Né? Na segunda lição, ele trata do seguinte assunto. Ele fala assim: o julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão, porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. Julgamento precipitado. Não era o que eu comentei com vocês sobre quando eu parava no trânsito, no sinal? Eu não tinha um julgamento precipitado? O julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão. Nós não podemos ter o hábito de reagir. Precisamos pensar antes de fazer, de falar, sem essa urgência. A gente fica doido, né? Antes da pessoa terminar de falar, você já pensou na resposta. Não tem isso? Você não escutou a fala do outro. Você não escutou. Você já está preparando a resposta. Precipitado. E aí ele fala assim, o Hamed, o auto-perdão, consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente. E, ao mesmo tempo, legitimar nossos projetos de vida para o futuro. Interessante que ele propõe aqui, quando a gente olha para a nossa caminhada, tem muita coisa que a gente não faria mais hoje. Muita coisa. Mas, apesar de não fazermos, a gente ainda carrega. Porque a gente ainda não entendeu que naquela época
eu não tinha o conhecimento, fiz daquela forma, feri, magoei, tratei mal. E é engraçado que aquela marca ficou naquela pessoa, não é assim? A marca ficou. Eu feri, tá machucado. E eu preciso ter o esforço de entender que fiz, não quero fazer mais. Fica no passado. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, que o passado ele é muito inconveniente. Você sabe por que o passado é inconveniente, gente? Porque ele quer se fazer presente. Por isso que ele é inconveniente. Ele não quer ficar lá. O tempo todo você fica, ou você traz ele para cá, ou ele, no automatismo das nossas ações, ele se faz presente. Mas ele não é presente, ele é passado. E o passado tem que ficar no passado. É interessante, né, quando a gente pensa no automóvel, você está dirigindo, não tem os retrovisor para você ver o que passou ou o que está vindo, não é assim? Mas não tem um para-brisa enorme para você ver o presente? Você pode dirigir e ficar o tempo todo olhando para o retrovisor? Quando a gente dirige, a gente dá uma olhadinha no passado e volta para o presente. O que eu tenho que aprender? Essa pessoa eu conheci ela 10 anos atrás, 5 anos atrás. Conheci. Nós tivemos alguma desavença, tivemos alguma alegria. Ótimo. Mas e agora? Agora eu estou assim e assado. Ela está assim e assado. Então nós vamos nos relacionar no presente. Sem aquela mágoa, sem aquela dificuldade. Vou contar outro casinho para vocês. Eu moro num bairro há muitos anos, desde menino. E aí um dia recentemente, cheguei na padaria. Na hora que eu entrei na padaria, tinha um rapaz pagando assim, eu olhei para ele e falei assim, eu conheço esse cara. Aí ele me deu aquele olhado assim de, conheço, né? Aí falou, fulano, tudo bem? Aí ele fechou o semblante assim, tudo bem, Telmo. Eu não lembrava o nome dele. Ele se lembrava do meu. Tudo bem, Telmo. Eu falei, que bom e tal, né? O que você está fazendo e tudo? Ele olhou para mim assim, sério, você não lembra, né? Eu lembro de quê, cara? Pô, você morava aqui no bairro, não é assim? Sim, eu sou filho de fulano. Não, mas como é que tá sua mãe, seu pai, seus irmãos e tudo? Eu todo animado com ele, né? E ele com a cara fechada. Eu falei, mas por que você tá com essa cara fechada? Você esqueceu, né? Esqueci de quê? Você me deu uma surra. Nós brigamos e você me deu um couro. Você esqueceu, né? Eu falei, meu amigo, a gente era menino, me desculpa, vem cá, me dá um abraço. Que mané abraço? Que mané abraço? Caçar abraço. Eu falei, não, me perdoa. Que mané perdoa? Terminou de pagar e saiu. Eu fiquei olhando pro cara, e todo mundo na padaria ficou assistindo a cena. E eu morri de vergonha, né? Morri de vergonha. Você consegue entender? Ele está carregando aquilo há 30 anos, 40 anos. Toda vez que ele olhar para mim, ele vai lembrar daquela cena. E trouxe o passado para o presente. E não adianta pedir perdão, não, viu, gente? Eu já encontrei com ele outras vezes, aí eu passo até com assim. Magoei, sim. Mas o que eu aprendi? Hoje eu não vou bater mais em ninguém, não é assim? Não vou brigar com ninguém mais, porque tem um efeito e tudo. Mas isso passou, tem que ficar lá. Tem gente que vai fazer terapia, muito interessante. Por que você está assim? Porque na minha infância mamãe tomou o meu bico. Na minha infância eu não comi no prato X. Você entender que a gente fica carregando uns traumas e alimentando aquilo dia a dia? É o passado inconveniente. Gente, o ontem tem que ficar no ontem. Eu olho para trás, vejo como é que foi o ontem, tem alguma coisa para ajustar? Tenho. Ajusta no presente e segue sem olhar para trás. Né? Nossa, se eu cantar a casa aqui, vocês vão morrer de rir a noite inteira. Quem bate, esquece. Quem apanha, não, né? Eu falo isso pro meu pai. Aí o Hamed continua dizendo assim, o passado passou. E o único momento que temos é o agora.
Basta utilizarmos o perdão e imediatamente começaremos a sentir conforto e alívio, pois descarregamos os pesados fardos de culpa, vergonha e perfeccionismo. Olha que interessante isso, né? Gente, vocês já sentiram o alívio de perdoar alguém? O alívio quanto a alguém que estava com a cara amarrada com você, né? Eu ainda vou fazer prece pro meu amigo, né? Que estava com o cara amarrado com você, ele te dá um sorriso. Não é um alívio? É um alívio. Então, nós precisamos cultivar isso. E ele continua dizendo que quando erramos, é necessário, primeiramente, admitir as nossas fraquezas. Coisa difícil. A gente acha que não erra. Conhece-te a ti mesmo. Não é uma regra? Conhece a ti mesmo. Fiz errado. Eu fiz errado com esse meu amigo. Fiz. Reconheço que fiz errado. Mas naquela época era o que acontecia entre a gente. Eu sei lá quantas vezes eu apanhei. Eu sei lá quantas vezes eu bati. Sei que naquela época era isso que acontecia com a gente. É? Admitir as fraquezas. Lá eu tinha essa fraqueza. Hoje eu não tenho mais essa fraqueza. Somente a partir desse ponto é que começamos a desfazer as técnicas defensivas e a facilitar a boa comunicação, evitando assim a morte do diálogo reconciliador. Sensacional isso que o Hamed faz. Falando que a gente precisa trabalhar o diálogo reconciliador. Amigos e amigas, precisa de muita coragem para chegar até alguém e falar assim, eu errei. Eu errei. Muita coragem. Muito. Porque todo mundo quer ser correto. Mas a gente precisa entender que a gente ainda erra. Tudo bem. Não é o fim do mundo, não, gente. Não é o fim do mundo. Eu errei, sim. Me desculpa. E é bom que esse pedido de desculpa seja feito o mais rápido possível, para que não crie casquinha. Não é assim? Igual machucado, né? Igual machucado. Peça perdão, peça desculpa enquanto está fresco. Porque imagina a pessoa vai para casa com aquele incômodo, com aquela cena desagradável. Ela passa a noite inteira pensando naquilo. Chega no dia seguinte, ela vai pensar naquilo. Na próxima semana, ela vai pensar naquilo. Toda vez que ela olhar para você, ela vai lembrar daquilo. Ao passo que, se você percebeu que foi desagradável, esqueceu de dar um bom dia, esqueceu de fazer isso, esqueceu de mandar um parabéns, a gente tem muito isso. Passou o aniversário de fulano, a gente fala, agora eu não vou mandar não, deixa pro ano que vem. Não, na hora que você lembrar, imediatamente falou assim, fulano, lembrei do seu aniversário, eu sei que estou atrasado, mas meus parabéns. Imediatamente, a partir do momento que você lembrar. Porque senão aquela pessoa que tem uma estima por você, ela vai ficar assim, não, fulano esqueceu de mim. E ela vai ficar de novo pensando, quem sabe no próximo aniversário, a gente vai lembrar dela. Qual que é a conduta? Esqueceu. Tudo bem, passou, gente. Não vou me martirizar com isso, não. Esqueci de colocar na minha agenda do celular. Esqueci de olhar. Tudo bem. Na hora que eu lembrar, imediatamente eu vou lá e mando os parabéns, ou abraço a pessoa, faço alguma coisinha. A gente precisa ter essa percepção de não deixar isso passar muito tempo. E ele continua dizendo que o auto-perdão é um estado da alma que emerge de nossa intimidade, fazendo-nos aceitar tudo que somos sem nenhum pré-julgamento. Gente, isso é importantíssimo. Eu falo lá em casa, eu não sou uma boa pessoa. Vocês vão olhar para mim e vão falar, não, mas tu é uma pessoa muito boa. Mas eu não sou uma boa pessoa. Não, eu não sou uma boa pessoa. Não sou. Mas eu sou esforçado. Eu sou esforçado. Hoje, estudando o Evangelho, olhando para Jesus, estudando a ciência espírita, percebo muito mais as minhas fraquezas. E lá em casa eu tenho o hábito de pedir todos em casa para me criticarem. Vocês têm coragem de fazer isso, gente? Pedir o outro para criticar?
Me critica, por favor. Tudo. Porque eu preciso descobrir aquilo que eu não sei, que eu faço e é desagradável. Eu preciso descobrir. E aquele que convive comigo, aquele que trabalha comigo, aquele que anda comigo, ele percebe, não percebe? Então ele precisa me dizer. Por isso que muitas das vezes a gente devia andar só com o inimigo, em vez de andar com o amigo. Porque inimigo não fala as verdades. O amigo dá tapinha nas costas, não é assim? Não, que isso, é você? Não, você é uma ótima pessoa. Agora o inimigo, que isso? Isso está lá no Livro dos Espíritos, tá? Na questão 919. Prestai atenção naqueles que estão com raiva de você. Aqueles que estão bravos com você. O que eles dizem normalmente é verdade. Então é bom, e ele está chamando a atenção para essa crítica, que seja saudável ou não. E é interessante que quando você recebe a crítica, gente, a gente tem que fazer 2 passos interessantes. A pessoa falou que eu faço isso. Não devo, por enquanto, ficar chateado. Eu devo analisar. Thelmo, você é um péssimo motorista. Você é um péssimo motorista. O que eu vou fazer? Primeiro, prestar atenção se eu sou realmente um péssimo motorista. Eu vou prestar atenção. Sou? Não sou? Eu vou analisar a cena. Depois de alguns dias, de alguns momentos, eu vou tomar a decisão. É mesmo, fulano estava equivocado. Não, fulano estava correto. Se eu tiver tendo uma condução não boa, o que eu tenho que fazer? Me ajustar, melhorar, não é assim? Graças àquela crítica do amigo. Agora, e se ele falar e não for verdade? O que eu devo fazer? Desconsiderar. Mas eu preciso olhar para mim. Eu não posso julgar fora antes de analisar a situação. Isso é importante. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente lê o Evangelho de Jesus, ele critica a gente o tempo todo, viu? Não sei se vocês perceberam isso. Como é que a gente senta à mesa? Nos primeiros lugares ou nos últimos? Ele tá chamando a atenção da gente. Quando a gente encontra com alguém sujo, como é que a gente se comporta? Quando a gente encontra com alguém que está com fome, como é que a gente se comporta? Jesus o tempo todo critica a gente. Então a gente tem que ter esse olhar de perceber e de buscar esses entendimentos. E ele fala mais. É quando passamos a entender que nossos aparentes defeitos são só e exclusivamente potenciais a serem desenvolvidos. As minhas dificuldades são simplesmente potenciais que eu estou usando de uma forma equivocada. Vou dar um exemplo muito claro que todo mundo vai lembrar. Vocês lembram de Paulo de Tarso? Antes era Saulo, era um excelente estudante da lei mosaica, não era? Excelente. Muito bom. Não tinha todo o potencial? Mas quando ele conheceu as pregações, as leituras de Jesus, ele não teve uma grande resistência? Uma enorme resistência. E aí o que Jesus faz? Aparece para ele e faz um ajuste de rota. Não é? Um ajuste de rota. Não, Paulo. Não é esse caminho. É assim. E Paulo deixa tudo aquilo que ele desejava e começa a se ligar às questões espirituais. Nós temos os potenciais. Está em nós. E nós precisamos transformá-lo. Transformá-lo. Não é tentar eliminá-los, não, viu, gente? A ideia não é eliminar, é transformar. Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou avarento, eu sou ciumento, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá bom. Começa a trabalhar isso para o bem. Começa a trabalhar esse egoísmo, esse orgulho, esse ciúme. Começa a trabalhar para o bem. A gente consegue transformar, porque muitas das vezes a gente fica tentando eliminar.
Não. É uma potência que a gente está. Mas não pode ser daquela forma que a gente trabalhava. Precisa ser calibrada, né? Na parte mecânica fala muito isso, né? Calibra aí, assim, calibra para você poder focar melhor, para você acertar o caminho. O que a gente precisa fazer com as nossas, entre aspas, fraquezas, é só calibrar para que elas se tornem mais efetivas na nossa caminhada. E ele fala mais. Por sinal, o julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão. Porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. Os casados aí, né? Vamos para os casados. Nós entendemos, compreendemos as dificuldades do parceiro? Ou nós queremos transformá-lo do jeito que a gente vive? Aquele esposo foi criado naquela casa, com aquela mãe, com aquele pai, com aqueles irmãos, com aqueles hábitos, ok? Aquela esposa, assim, criado com aquela mãe, com aquele pai, com aqueles irmãos, dentro daquela vizinhança, naquele bairro, daquele jeito. Aí junta dois, totalmente diferentes, e vão caminhar junto. Eles vão comer a mesma coisa? Do mesmo jeito? Na mesma hora? Não vão. São dois seres diferentes, que têm um objetivo em comum: estar na companhia um do outro. Não é assim? Não é esse o comum? Mas são duas pessoas diferentes. E eles precisam ajustar. Esse precisa melhorar, esse precisa melhorar. Mas não tenta fazer esse virar esse, nem esse virar esse, não, gente. É uma perda de energia. Tá? Deixe ele continuar a sua caminhada. E se a gente é amoroso para com ele, entenda as dificuldades dele. Porque ele veio de um contexto, ela veio de um contexto. E outra coisa que a gente precisa considerar: e as nossas outras existências? Não é assim? Porque nós temos uma vida cheia de capítulos, como uma boa novela. Tivemos várias existências. Então hoje nós somos a nossa melhor versão. Será que lá atrás eu não tinha o hábito de matar? De roubar? Será que eu não tinha esse hábito lá atrás? Porque de vez em quando a gente não dá uma vontade de matar aquela pessoa que incomoda? E a gente não precisa domar essa vontade? Será que eu não trago isso? Será que ela não traz isso? Será que é ela? Então, compreender as dificuldades alheias é princípio para o respeito, para que a relação seja frutífera. Meu marido, a minha esposa, gosta de futebol. Eu não gosto. Qual deve ser o raciocínio desses? Assiste futebol, vou assistir outra coisa. Vou ler um livro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Qual que é o problema? Se ele gosta. Não, mas a gente tem que ser os dois juntos. Mas por que você vai torturar o companheiro a assistir o futebol ou torturar a companheira para ler o livro? Você entender que a gente parte para um assassinato, né? Desculpa aí o termo, da vontade alheia? Que ele tem que fazer comigo, aí eu começo a me incomodar. E muitas das vezes a pessoa gosta tanto que ela vai e participa, mas não é o local, não é o que ela gostaria de estar fazendo ali. Até mas isso é amor? Não. Isso é subserviência. Isso é obrigar o outro a fazer uma coisa que ele não quer. Não é assim os relacionamentos. Relacionamentos sadios, os dois fazem o que gostam. Se é errado, conversa. Se é desagradável, explica. Olha, isso para mim não é agradável. Tá bom? Será que você poderia
diminuir ou não repetir isso mais? O processo do diálogo edificador. Gente, a gente precisa. Você tem um companheiro 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, que muitas das vezes você não tem a coragem de falar para ele o que você gosta. É uma relação totalmente castradora, não é? Eu lembro de um caso interessante, né? O casal recém-casado e tudo, eles compraram pão e, querendo um agradar o outro, falou assim, uma bisnaga, né, e tudo, falou, qual parte que você gosta? Ele, não, qualquer você gosta. Não, e você, qual que você gosta? E ela adorava a ponta. Ela falou assim, eu acho que você gosta da ponta. Ele, eu gosto da ponta. Partiu a ponta, entregou para ele comeu, e ela comeu a outra parte. 1 ano, 10, 15, 20, eles foram fazer a boda já de 40 anos. Falou assim, meu amor, posso te pedir um favor? Claro, o que você quiser. 40 anos, nós estamos comemorando. Será que eu podia comer a ponta? Por quê? Não, é porque eu gosto da ponta. Ô, mulher, você é terrível. Por quê? Eu gosto da parte do meio. Nós dois ficamos comendo 40 anos o que a gente não queria. Para querer agradar o outro. Consegue entender? Tem aí uma boa intenção, mas faltou a verdade. Faltou a verdade. Para que aquela relação fosse mais sadia. 40 anos desejando aquela ponta de pão, né? 40 anos desejando. Consegue entender? Não, mas isso é amor. Não. É falta de diálogo. Falta de diálogo. E a gente precisa expor para o outro que a gente ama as coisas que a gente gosta. Isso é sadio, viu, gente? Ah, não, mas o que ele vai pensar? Deixa ele pensar o que ele quiser. Mas eu preciso externar o meu hábito e ele externar o hábito dele, para que a gente tenha uma caminhada sadia. Gente, isso em todos os lugares, tá? É claro que a gente vai ter que fazer ajustes. Claro que a gente tem que fazer ajustes. Mas sem a conversa, a gente se esconde. E aí gera uma punição diária. Não posso falar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Por quê? Porque vai desagradar. Mas não é preferível ser verdadeiro com esse amor que a gente tem? Não é preferível ser verdadeiro? Que ele saiba a minha dificuldade? Ah, não, mas vai causar um alvoroço. Vai causar um alvoroço porque já começou a relação errada. Mentindo, encobrindo, não sendo verdadeiro. Aí o dia que você conta, você vai criar um problemão. Poxa, fulano, mas agora que você me conta isso? Você gosta de dormir na beirada da cama? Você não gosta de dormir desse lado? Você gosta de dormir da janela? Você não gosta de fazer isso? Não é assim? Aí começa um drama. Por quê? Já começou uma relação querendo ajudar demais, agradar demais, mas esqueceu da boa conversa que a gente precisa ter. Falei demais dos casais, chega. À medida que perdoamos nossos desacertos, diz Hamed, começamos também a perdoar as faltas dos outros. Gente, como que isso é importante? Na hora que eu começo a perceber os meus equívocos, eu olho para o outro e falo assim, mas ele pode estar fazendo a mesma coisa que eu? Então eu não posso julgá-lo. À medida que perdoamos nossos desacertos, começamos também a perdoar as faltas dos outros. Quanto mais compreendemos o outro, avaliando e validando o que ele pensava e como se sentia na hora da indelicadeza, mais facilmente aprenderemos a nos perdoar. No livro O que é o Espiritismo, livro gostoso, ele é pequenininho. Lá fala assim, que o Espiritismo é a ciência de observação. Nós precisamos observar tudo, avaliando e validando o que se pensa, o que se sente na hora da dificuldade. Fica mais fácil aprender a nos perdoar. O ato do não perdão, diz Hamed, a nós mesmos, nos acarreta a permanência nas sensações desagradáveis e nas energias negativas.
resquício dos dissabores e desencontros da vida. Perdoar-nos leva ao cultivo do amor a nós mesmos e, por consequência, aos outros. Enfim, é a base que mantém a humanidade íntegra e solidária. Amigos, olha que interessante o Hamed coloca para nós. Se nós não nos amarmos, não formos íntegros com nós, não nos respeitarmos, como é que a gente vai fazer isso para o outro? Se eu não conheço que pudim é gostoso, como é que eu vou falar para o outro para comer pudim? Eu preciso conhecer isso, eu preciso me amar. Amar no sentido de ser uma pessoa sadia, sóbria nas minhas ações, lúcidas. E eu preciso usar desses desejos para com o outro, para com toda a sociedade, viu, gente? Toda a sociedade. Porque não vale ser lúcido, sóbrio, amável dentro de casa e sair lá de dentro e se comportar de outra forma. Eu preciso ser íntegro em todos os lugares. Olha, eu não gosto disso. Eu tenho um problema sério com café. Minha mãe não me deu café quando eu era pequeno. Eu não tomo café. E o que se oferece para uma visita? Café. E para piorar, eu não gosto de queijo. Um café não pede um queijo, gente? Pois é, a pessoa quer me agradar, eu sou da região de Guanhães, né? Cerro, né? Lá é o capital do queijo. Chego lá, o pessoal quer me agradar, eu peço uma água. Todo mundo olha para mim assim, você tem certeza que você nasceu por aqui? Seus pais são daqui? São, mas minha mãe é que fez o problema todo. Ela não me serviu café. Então, eu vou tomar café na casa daquela pessoa para agradá-la e não vou tomar no outro lugar? Não. Eu não gosto. Problema dela. Problema dela. Não, mas é só isso. Eu tive um momento meio complicado com isso. Olha só o motivo. Eu fui fazer o Projeto Rondon. Não sei se vocês já viram falar no Projeto Rondon. No Vale de Jequitinhonha. A faculdade manda a gente para o interior para a gente poder auxiliar aquela cidade. Nós somos no Projeto Rondon e lá a coordenadora virou e falou assim: vocês estão proibidos de tomar água na casa de quem quer que seja. Só pode tomar água mineral. Por quê? Por causa das doenças. Antes de ir, a gente se vacinou, aquela coisa toda. Beleza? Beleza. Se vocês tiverem que tomar alguma coisa, tome o café. Nossa, esse negócio vai dar problema. Amigos, eu tive que tomar café 15 dias. E não era um só por dia, não. Chegava lá, não tinha, a nossa água mineral acabava, eu tinha que tomar café. Foi um castigo. Nunca mais tomei café. Ok? Nunca mais tomei café. Situação emergencial, de saúde, não é assim? Topei. Acabou aqui. Hoje, seja quem seja, em qualquer lugar, muito obrigado, eu aceito um copo d'água. Né? A gente precisa ter isso com a gente, amor próprio. A gente fica querendo agradar a Deus e o mundo e se desagrada. Olha que coisa mais chata. Agora eu preciso olhar se o meu desejo ele é verídico, se ele é positivo. Porque quem sabe eu estou colocando, exigindo do outro uma coisa que não tem o menor cabimento. Não é assim? Eu também não preciso ter essa percepção? Isso é justo para todos nós? É correto para todos nós? Porque não pode ser só do meu gosto. Não pode ser só do meu gosto. Né? E ele fala mais assim: perdoar nos leva ao cultivo do amor a nós mesmos e, por consequência, aos outros. Enfim, é a base que mantém a humanidade íntegra e solidária. O auto-perdão nos conduz à aceitação plena de nossas potencialidades ainda não desenvolvidas, seja de natureza intelectual, seja de natureza psíquica e emocional.
E há uma compreensão maior de que as experiências evolutivas nada mais são que a soma de acertos e erros do passado e do presente. Você viu um postzinho no Zap falando assim, que se a gente não tivesse errado, não seríamos nada hoje. Não teríamos aprendido nada. A gente aprende muito mais com os nossos erros. Mas não podemos repeti-los. Errei. Tá bom. Como é que é mesmo? Vou procurar melhorar a minha ação. Então nós somos hoje a soma de acertos e erros do passado e do presente. Os erros os erros acabam se transformando em lições preciosas e deles podemos retirar as bases seguras para o êxito no futuro. E aí ele pede uma lição lá uma questão do Livro dos Espíritos, a 1003, que pergunta assim: a duração do sofrimento do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? A duração dos sofrimentos do culpado. Aí os benfeitores respondem: Deus não age jamais por capricho e tudo do universo está regido por leis em que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Então, quando a gente imagina que eu estou sofrendo, eu preciso lembrar que eu infringi uma lei. Eu infringi uma lei. Se eu estou sentindo alguma dor, eu bati a mão em algum lugar, é assim? Não infringi uma lei? Não era para me bater ali. Aconteceu um acidente assim, assim, assado. Não teve uma infração da lei? E eu preciso olhar para isso. Porque muitas das vezes a gente se acha inocente e, na verdade, somos o principal causador daquela situação. A sabedoria e a bondade de Deus, diz Hamed, se refletem constantemente nos atos e atitudes de Jesus, de Nazaré. No episódio ocorrido na casa do fariseu Simão, uma prostituta atira-se aos seus pés. Vocês lembram dessa passagem, gente? Ele estava na casa, a mulher entra e lava os pés de Jesus com seus cabelos e com suas lágrimas. E aí ele fala: lavando os seus pés, cobrindo-os de beijo, enxugando-os com seus cabelos e untando-os com um óleo perfumado, ela é perdoada incondicionalmente. Abre aspas. Diz Jesus: seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Gente, eu fico pensando nessa cena, se encontrar com Cristo, Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E naquela casa onde eles estavam, ninguém tinha tratado Jesus de acordo com a sua nobreza. Somente esta mulher, na condição que ela se vivia, ela foi lá e lavou, cuidou dos pés do Messias. Interessante isso, porque nenhum doutor da lei fez isso. Nenhum rico fez isso. Somente aquele que sente a dor. Porque quando você está numa situação desagradável, você está sentindo dor. Já pensaram nisso? Quando alguém te dá uma resposta desagradável, aquela pessoa está doente, viu, gente? Já pensaram nisso? Quando a pessoa está com muita raiva, ela está doente. Quando ela está muito brava, ela está doente. Quando ela está descontrolada, ela está doente. Quando ela está fazendo uso de alguma substância, vivendo de alguma coisa, ela está doente. Nós temos uma sociedade muito doente, que tem um hábito de sexta-feira, para diminuir a sua dor, utilizar da bebida alcoólica. Não é verdade? E a gente vê os bares lotados. E você olha para aquelas pessoas e você identifica pessoas doentes, bonitas, num lugar bonito, mas ingerindo uma coisa que não é bonita, que a gente sabe que vai fazer mal. Então a gente precisa ver quando o outro está
nessa situação, entender que ele está passando por uma enfermidade. E a gente tem que agradecer porque a gente não, e tem que dar a mão para poder ajudá-lo a sair daquela situação. E a gente faz isso através do diálogo. Amigo, amiga, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Não, está tudo bem, está tudo legal. Tá, mas espera aí, toda sexta-feira você tem esse mesmo hábito, toda quinta-feira, todo sábado, todo domingo, né? Porque vai emendando, né? Assim? Vai emendando. Aquele anestésico para a realidade da vida. Mas ele olha, aquela pessoa está tão doente, que ela olha e vê todo mundo fazendo, e ela fala assim, mas isso é normal. Está todo mundo fazendo, isso é normal. Sim. Porque nós temos uma sociedade muito doente, muito enferma. E Jesus veio para esses doentes e enfermos. Por isso que ele puxa aqui essa chamada, o Hamed, para o olhar para Jesus. E ele fala, Deus estava com Jesus e ele com o Pai. Por isso amava, perdoava, estimulava e incentivava a todos sem qualquer distinção. Amigos, Jesus não está preocupado com os nossos defeitos, não. Vocês estão sabendo disso? Nossos anjos da guarda não estão preocupados com os nossos defeitos, não. Eles ficam atentos à nossa vontade de fazer o bem. Na hora que a gente começa a ter a vontade de fazer o bem, vem uma multidão nos auxiliar no que é nobre, justo e bom. Eles não estão preocupados com isso, não. A gente pode chamar, pedir a ajuda de Jesus, deve pedir a ajuda dos nossos anjos da guarda, e eles virão, independente da situação. Já viram aquele motorista que bebe muito e ele nem sabe como que chegou em casa? Quem é que conduziu ele, hein? Quem? Nosso Pai. Porque ainda não era o momento dele passar por um acidente. Alguns passam, né? Mas a grande maioria não. Porque existe um benfeitor ali do lado, que ama. E aquele que ama não cobra, ajuda a se levantar. A bondade e a sabedoria providencial estão e sempre estiveram nos amando e perdoando. Não importa o grau da escala evolutiva em que estamos situados ou que estejamos fazendo. Não importa. O amor de Deus sempre estará do nosso lado. Mas ele não faz a nossa parte. Isso é interessante a gente pensar. Gente, Deus faz tudo, menos uma coisa. Vocês sabem qual que é? Tomar uma água. O que Deus não faz? Ele não faz a parte que nos cabe. O que é para o Telmo fazer, não adianta fazer novena não, viu? O Telmo tem que fazer. Deus faz tudo, menos a minha parte. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O amor da misericórdia divina é incondicional. Não depende de nenhum tipo de restrição ou limitação. Ama simplesmente por amar. Uma introspecção a respeito desse amor incondicional que a divindade tem para conosco é extremamente importante para o auto-perdão. Se Deus nos ama e nos aceita como somos hoje, vocês já pensaram nisso? Deus nos ama e nos aceita como somos hoje, por que haveríamos de tomar uma atitude contrária a essa bondade divina? Entretanto, diz Hamed, o auto-perdão não necessita paralisarmos nossas atividades evolutivas, acomodando-nos em nossas deficiências, fragilidades ou incapacidades, mas sim libertar-nos dos fardos pesados da autopunição que carregamos desnecessariamente. O auto-perdão nos traz paz de espírito, habilidade para amar e ser amados, e possibilidades para dar e receber serenidade. Ele nos livra, o auto-perdão, ele nos livra do cultivo de uma fixação neurótica em fatos do passado, o qual nos impede o crescimento no presente. Perdoar-nos elimina a ideia fixa no remorso por algo que aconteceu ontem e a ansiedade do que poderá ser revelado ou vir a acontecer amanhã. Recomendo a leitura, tá?
do livro. Gratidão pelas vibrações, por esse momento. Obrigado, Pai, por mais um tratamento de saúde nessa casa abençoada. A gente possa voltar para os nossos lares cada dia melhor. Fiquem com Deus, vão em paz, gente. Muito obrigado, viu?